O horror da guerra acontece mais uma vez. No dia 44 da guerra da Ucrânia, imagens mostram um ataque russo a uma estação de trem na região leste da Ucrânia. Civis estão entre as vítimas, sejam feridas ou mortas. A guerra da Ucrânia está fazendo com que a Rússia ganhe baixas significativas, mas isso não está impedindo de Vladimir Putin parar com o conflito. Há retaliações diplomáticas, tanto do Ocidente quanto do próprio governo de Vladimir Putin. Todas as informações vocês vão ter nesta edição do Expresso Direto, que vai mostrar também a imagem impressionante de um avião que se partiu em dois na Costa Rica. A Petrobras anuncia reajustes do preço dos botijões de gás. Vai sim ficar em 5,58% mais baratas. Você vai ver também a inflação de março, segundo o IBGE, é a maior taxa desde os últimos 24 anos para o Brasil no mês. Você vai ver ainda, Lula e Alckmin oficializam sua chapa de pré-candidatura. E ainda a estreia do Brasileirão da Série B de 2022. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Boa noite para você. Nesta sexta-feira, o mundo ficou estarrecido com os horrores da guerra. A guerra da Ucrânia gerou novas vítimas, novas pessoas que não têm nada a ver com o poderio militar dos dois países, da Ucrânia e da Rússia, e acabaram sendo mortas gratuitamente por conta de uma confusão diplomática, uma confusão política, briga por território que eles não sequer tinham nada a ver. Uma estação na região leste da Ucrânia, uma estação de trem no leste da Ucrânia, foi bombardeada nesta manhã. O governo de Kiev disse que quem bombardeou a estação foram as tropas russas, que negam o envolvimento no ataque. O fato é que mais de 50 pessoas estão entre as vítimas fatais. Mais de 100 pessoas estão feridas. E até agora não se tem os números exatos desta que pode ser a pior tragédia até agora, desde o começo do conflito, há 44 dias. O ataque covarde destruiu a estação de Kramatorsk, na região de Donbás, no leste da Ucrânia, na manhã desta sexta. O local tinha centenas de pessoas esperando trens para fugirem da guerra. A estação era uma das poucas na região que ainda permanecia intacta e era a ferramenta essencial para a fuga de civis em massa do conflito. Essa pode ser a pior tragédia da guerra da Ucrânia até agora. Cerca de 100 pessoas estão feridas e mais de 50 morreram. O balanço oficial ainda está sendo atualizado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque. O leste da Ucrânia vive sendo atacado pelas tropas russas que tentam tornar aquelas regiões independentes do governo de Kiev. O governo de Vladimir Putin, dias antes do começo da guerra, declarou reconhecer Luhansk e Donbás como regiões independentes e que ajudariam elas militarmente. Estas regiões, assim como Donetsk, possuem maioria de separatistas pró-Moscou e população que fala russo. O ataque desta sexta não só atentou a Zelensky e a Ucrânia, mas também feriu a própria cultura russa, desrespeitando-a sem pudor, num ódio cruel e que não deve parar nem tão cedo. Agora há pouco vem chegando novidades sobre esta tragédia. Segundo as últimas informações, das 50 vítimas fatais,
5 eram crianças neste ataque. Russos e ucranianos, como a gente mostrou aí, vêm trocando farpas, vêm trocando acusações em relação a este ataque de hoje. E há mais uma notícia trágica em relação a este conflito. O número de vítimas deve ser ainda maior. Isso porque ainda há pessoas que estariam presas nos escombros. Outra informação é a seguinte, que está circulando na internet, mas essas imagens a gente não vai mostrar aqui para vocês. Imagens de corpos ali misturados com restos de mísseis. Mísseis esses que seriam mísseis das tropas da Rússia, que estariam ali misturados com os fragmentos de restos mortais das vítimas que foram alvejadas sem a menor preocupação nessa estação, nessa região leste da Ucrânia. O governo da Rússia, através do porta-voz do Kremlin, disse que pela primeira vez os russos admitem que tiveram baixas significativas nas suas tropas desde o começo do conflito. Isso mostra o enfraquecimento do exército da Rússia, mas isso não impede de Vladimir Putin seguir com a guerra, que tem um objetivo que foi traçado pelo próprio presidente da Rússia, que seria o de tentar, segundo o governo da Rússia, desmilitarizar a Ucrânia, principalmente, e tirar todos aqueles grupos nazistas, segundo o governo de Putin, do território ucraniano, para evitar um genocídio que estaria acontecendo dentro da Ucrânia. Mas o que estamos vendo na realidade das imagens é totalmente o inverso daquilo que Vladimir Putin vem pregando. E infelizmente não deve parar nem tão cedo. Agora há pouco a diplomacia russa expulsou 45 diplomatas poloneses do território, alegando retaliação a sanções vindas do Ocidente. A União Europeia bloqueou ao menos 30 milhões de dólares de oligarcas russos que atuam em território europeu, em retaliação a essa tragédia, que foi condenada pela comunidade internacional. E agora há pouco chegou a seguinte informação: a Eslováquia torna-se agora o primeiro país a enviar um sistema de defesa para a Ucrânia. As informações chegam neste instante e claro que se houver qualquer atualização sobre isso, nós vamos trazer para vocês aqui no nosso Expresso Direto, aqui no Ponto Direto. Bom, sobre essa última notícia de que a Eslováquia doou à Ucrânia um sistema de defesa antiaéreo, é a seguinte: o primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, anunciou nesta sexta que seu país doou para a Ucrânia um sistema de defesa antiaéreas, de baterias antiaéreas, de um sistema aéreo S-300 para ajudar a Ucrânia contra a guerra. Abre aspas, segundo Heger: posso confirmar que a República da Eslováquia doou um sistema de defesa aérea S-300 para a Ucrânia. Fecha aspas. A declaração dele foi anunciada através de uma mensagem via Twitter. O primeiro-ministro destaca que esta entrega não significa que seu país agora faça parte do conflito armado na Ucrânia e que a doação é uma resposta ao pedido de assistência feito por Volodymyr Zelensky para a legítima defesa da Ucrânia. Palavras do Eduard Heger. Segundo ele se baseia no artigo 51 da Carta das Organizações das Nações Unidas. Bom, é uma informação importante que chega agora. Ressaltamos que a Eslováquia faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Uma das exigências da Rússia para poder parar com a guerra é de que a Ucrânia não pode se filiar nunca à organização militar do Ocidente, que é, no caso, a OTAN. Ainda nessa edição, claro que qualquer novidade sobre isso, voltaremos a informar vocês aqui no Ponto Direto sobre a guerra da Ucrânia. A seguir você vai ver as informações sobre a redução no preço do botijão de gás a partir de amanhã. A inflação de março no Brasil é a maior desde os últimos 24 anos para o mês.
e ainda o começo do Brasileirão da Série B. A gente volta já. Finalmente uma notícia boa. A partir deste sábado, a Petrobras vai reduzir em equivalente a 5,58% o preço do gás de cozinha, do botijão de gás de cozinha para os consumidores finais. Em 12 meses, no acumulado dos últimos 12 meses, o preço do botijão de gás de cozinha disparou 29,56% no preço final. E isso fez com que a renda familiar dos brasileiros ficasse ainda mais comprometida. A média do preço do botijão de gás hoje é de R$ 113,63, segundo pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, entre 27 de março e 2 de abril. Segundo a Petrobras, a redução leva em consideração o bom momento do câmbio nacional e internacional, do mercado internacional, e também os preços internacionais, tanto do barril de petróleo quanto das bolsas dos mercados internacionais. Isso favoreceu, então, segundo a análise da Petrobras, baseada na sua política de preços, a levar em consideração a redução do preço do botijão de gás, que começa a vigorar, repito, já a partir deste sábado, dia 9 de abril. Segundo o IBGE também, que ele divulgou hoje, a taxa da inflação no Brasil, no mês de março, que ficou em 1,71%. Para o mês, esta é a maior taxa que o Brasil registra no termo inflacionário em 24 anos. Desde 98 que não tínhamos uma taxa tão alta assim para o mês de março. A inflação de março no Brasil teve um aumento considerável e foi puxado principalmente pelos preços da cenoura, tomate, gás, transporte por aplicativo, transporte público, óleo diesel, café moído, enfim, muitos produtos aí que elevaram consideravelmente o preço da inflação no Brasil. E isso fez com que a Bolsa de Valores de São Paulo hoje fechasse em queda de 0,6%, como você viu agora há pouco no nosso indicador do momento econômico. Apesar disso, e também fez com que o dólar subisse ali para R$ 4,71, fechasse essa sexta nessa cotação. Isso mostra que o Brasil, apesar de, por um lado, estar vendo agora a redução do preço do gás de cozinha, ele teve um mês de março muito desafiador, onde as famílias brasileiras tiveram que apertar ainda mais, tiveram que
sofreram mais ainda por conta justamente destas questões inflacionárias. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação do Brasil soma 2 dígitos, o que é um nível elevadíssimo para as taxas inflacionárias brasileiras, 11,3%. Noticiário internacional: um avião se partiu em 2 ao fazer um pouso forçado na Costa Rica. O avião de cargas da empresa alemã DHL pousou forçadamente no aeroporto Juan Santa Maria de San José, na Costa Rica. Não houve vítimas. Apenas 2 pessoas estavam no avião que iria da Costa Rica até a Guatemala. A aeronave pousou na pista e acabou se partindo em 2. O motivo do incidente teria sido uma falha mecânica no setor hidráulico, detectado no ar e fazendo a aeronave voltar à pista. Por conta do episódio, o aeroporto ficou fechado até o que sobrou do avião fossem retirados. Eleições 2022. Em São Paulo, na manhã de hoje, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, oficializou Geraldo Alckmin, recém-filiado ao partido, como vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na candidatura da chapa à presidência da República. Lula e Alckmin vinham já se aproximando desde o fim do ano passado e discutindo ali a possibilidade de união numa chapa para poder disputar as eleições em outubro. Essa chapa se oficializou por parte do PSB. Por parte do Partido dos Trabalhadores, esse anúncio deverá sair até o fim de abril. Já falando também sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o PSB da Frente Popular de Pernambuco disse através do pré-candidato da chapa Danilo Cabral que Luiz Inácio Lula da Silva vai apoiar apenas uma candidatura em Pernambuco, e será a da Frente Popular de Pernambuco, no caso a dele, a de Danilo Cabral, ao governo do estado. Vale lembrar que até o fim do mês passado houve ali uma rixa, uma quebra na Frente Popular de Pernambuco, nas candidaturas pró-Lula. Marília Reis, que queria se candidatar ao governo de Pernambuco, acabou sendo escanteada e ofereceram para ela a disputa pelo Senado quando ela era filiada ao PT. Descontente, ela deixou a sigla e se filiou ao Solidariedade, onde o presidente do partido, o deputado federal Paulinho da Força, anunciou que Marília vai ser lançada como candidata ao governo de Pernambuco. Marília também disse no seu anúncio de filiação que vai sim receber o apoio e vai apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Lembrando que Pernambuco tem hoje alguns candidatos, alguns pré-candidatos já oficializados, já definidos. São eles: Raquel Lira, do PSDB, Marília Reis, do Solidariedade, Danilo Cabral, do PSB, Miguel Coelho, da União Brasil, Anderson Ferreira, do PL e João Arnaldo, do PSOL. Você vai ver a seguir as notícias da pandemia e também a volta do Brasileirão da Série B. A gente volta já.
Números da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou, segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, em parceria com a CNN Brasil, 149 mortes e 30.212 novos casos de Covid-19. No total, o Brasil tem 661.122 mortes provocadas pela Covid e 30.123.963 casos confirmados desde a crise pandêmica no Brasil. E a gente encerra o Expresso de hoje já com as informações da volta do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, Brasileirão da Série B, que começa nesta sexta-feira. Os primeiros jogos que vão acontecer hoje são entre Vasco da Gama e Vila Nova, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Hoje também jogam Bahia e Cruzeiro na Arena Fonte Nova, em Salvador. Brusque e Guarani também se enfrentam hoje às 7 da noite, lá em Minas Gerais. Amanhã jogam Chapecoense e Ituano, em Chapecó, Ponte Preta e Grêmio, no interior de São Paulo, esse jogo às 4h30, o jogo da Chapecoense às 4 horas da tarde. Às 6h30 da noite de amanhã joga Esporte Clube do Recife e Sampaio Correia, na capital pernambucana. E Tombense pega o Operário também amanhã às 9 horas da noite. O jogo que encerra a primeira rodada do Brasileirão da Série B de 2022 vai acontecer em Londrina, no Paraná, no domingo às 11 da manhã, onde o time da cidade enfrenta o Clube Náutico Capibaribe, que fez aniversário ontem. E a gente, claro, não pode deixar de dar parabéns ao Náutico pelos seus 121 anos de existência. Bom, falando também aqui, né, fazendo um panorama aqui geral, né, eu não entendo muito de futebol não, mas eu acredito que neste Brasileirão da Série B vai ser um Brasileirão pegado, vai botar muito fogo na lenha, e os favoritos são Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Sport, Náutico e Guarani. Estes times, além, claro, também da Chapecoense. 8 times favoritos que deverão concorrer acirradamente ali para o acesso. Além, claro, de times como Ponte Preta, Londrina, Ituano, Brusque, Vila Nova, que ano passado chegaram a se dar muito bem e se destacarem, tanto no Brasileirão da Série B, quanto também quando eles subiram da Série C para a 2ª Divisão. O Expresso Direto de hoje fica por aqui. Você vai ter outras notícias domingo no seu Domingo News. A todos vocês uma ótima noite, bom fim de semana, e a gente se vê domingo, se Deus quiser. Uma ótima noite para você.